Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Tina, e imensas desculpas pela longa espera e obrigado pela paciência. Tínhamos que trazer essa informação de Ulene. Vamos à sua contribuição. Nós é que agradecemos. Jorge, nós temos uma denúncia a fazer. Há cerca de praticamente 3 anos, isso em 2022, o meu irmão aproximou-se a uma microcrédito. Sim. No intuito de fazer um empréstimo para a compra de um material de trabalho. Entretanto, o empréstimo foi feito em agosto, no valor de 1.600.000 meticais. O dono da microcrédito pediu ao meu irmão que ele desse como garantia um cheque no valor de 100.000 meticais. O meu irmão não se recusou, deu. Entretanto, uns dias depois, ele voltou a chamar o meu irmão ao microcrédito e pediu que ele desse também um bem. O meu irmão disse a ele que ele não tinha nenhum bem em seu nome, de valor, mas que tinha a casa da minha mãe. Entretanto, que a casa não era dele. E ele disse que podia ser e que era para o meu irmão assinar, né, a casa simplesmente para constar nos documentos, para que não prejudicasse a sua microcrédito caso fossem lá fazer uma expensão, mas que era apenas por mera formalidade. O meu irmão disse que ia falar com a minha mãe e com o meu tio, que são os proprietários da residência, e ele disse que não era necessário, que ele podia apenas assinar assim, como se fossem eles, que não tinha problema nenhum. E assim foi feito. Entretanto, o que nos admira, depois do meu irmão ter feito o pagamento de 1.100.000, ele começa a receber ameaças da parte da microcrédito. Essa microcrédito está situada na cidade, chama-se Cresec, tem como dono Dério Balói. Começa a receber ameaças e em janeiro de 2023, acredito que era por volta do dia 20, num sábado, ele vem à nossa residência. Ele, um colega e um homem que ele dizia ser da polícia, que estava armado. Não tinha nenhuma credencial, apenas vinha a paisana e dizia ele ser polícia. Esse homem começa a fazer ameaças com a arma ao meu irmão e ele vem com uma pilha de documentos afirmando que a residência era dele, que a minha mãe havia vendido a residência para ele a 1.600.000 meticais. Coisa que não aconteceu porque a minha mãe nem conhecia a esse jovem. Depois disso, minha mãe passou mal e quando meu irmão queria sair para levar a minha mãe ao hospital, esse mesmo jovem disse que ele não poderia sair e que qualquer um que estava ali presente poderia levar a minha mãe ao hospital. Disseram que as pessoas que estavam presentes não tinham carta, ele disse que não tinha problema, porque eles eram donos disto tudo e nenhum polícia ia lhes fazer mal. Assim foi feito, uma concunhada minha levou a minha mãe ao hospital, o meu irmão ficou aqui com o irmão da minha cunhada, e o Dério, junto com o seu colega e o jovem aqui presente, armado, começou a ameaçar, a dizer que se ele não assinasse, ele não ia se responsabilizar pelo que ia acontecer. Obrigado. Espera só essa parte. Obrigou-lhe a assinar sob ameaça de arma de fogo? De uma arma de fogo, sim. Só que graças ao meu concunhado que estava aqui, ele disse não. Se for assim, mata-nos a todos nós, mas ele não vai assinar esse documento. Porque primeiro, hoje é sábado, não estás com nenhum documento oficial de nenhum tribunal, nenhum polícia que está a se identificar, só tem esse jovem que está-nos a fazer ameaça. Ele trancou a nossa casa, levou as chaves. A nossa casa, essa residência, a residência principal, estava em obras, trancou a casa, lá dentro tinha materiais de construção de valor, tinham coisas pessoais de valor, que nós não sabemos como é que terminou a situação, porque um dia acordamos, a casa estava arrombada e sem os nossos pertences lá dentro. Nós vivemos na dependência. Depois disso, umas 3 semanas depois, a minha mãe é chamada, convocada ao tribunal, alegando que o senhor meteu o caso no tribunal para dizer que nós temos que entregar a nossa casa, porque ela havia vendido a casa para ele a 1.600.000.
Jorge, essa casa está situada na cidade da Matola, num bairro nobre da cidade da Matola, e está avaliada a mais de 20 milhões de meticais. Mas ele alega que a minha mãe vendeu a casa para ele a 1 milhão e 600 e que essa mesma residência em que nós vendemos para ele a 1 milhão e 600, ele voltou a alugar-nos a 400 mil meticais. Esse caso, no tribunal, já fomos chamados a audiências em que nenhuma das audiências fomos dados ouvidos. Ninguém quis nos ouvir. Primeiro, cancelaram a audiência dizendo que esqueceram de chamar o Ministério Público. Depois, disseram que as testemunhas da minha mãe não poderiam ser ouvidas, porque éramos pessoas próximas a eles. Entretanto, os funcionários próximos a ele, da Microcrédito, foram ouvidos. As senhoras do cartório foram ouvidas e elas afirmaram que nunca tinham visto a minha mãe, que eles mesmos é que assinaram os documentos e criaram as procurações sozinhos. E que essas mesmas procurações têm datas de 18 de agosto, muito antes do prazo do empréstimo vencer, e que foram tiradas em bom ano, sendo que nós vivemos na cidade da Matola. O caso foi andar, cancelaram praticamente todas as audições que nós tínhamos que ser ouvidos, e nós ainda à espera de sermos chamados novamente ao tribunal para dar continuidade a este caso, depois de vários vídeos circulando de situações semelhantes à nossa, de vítimas da mesma Microcrédito, do mesmo Dério Balói. O que nos admira é que na quarta-feira recebemos uma ordem de despejo do tribunal que deu a sentença sem mais nem menos, sem sermos ouvidos, dando 15 dias. De quarta-feira passada para a próxima quarta-feira, 15 dias para nós sairmos da nossa casa. Estamos a dizer que a casa é avaliada em cerca de 20 milhões e ele teria adquirido, portanto, vamos assim assumir, por 2 milhões. Portanto, foi primeiro 1 milhão e 600. 1 milhão e 600. 1 milhão e 600. Falou de 400 mil, os 400 mil... Ele alega que nós alugamos a nossa casa dele novamente, depois dele ter comprado de nós, e que nós pagávamos a ele uma renda de 400 mil meticais. Tá certo, tá certo. E tudo isto começa com a questão de que assina aqui é só mera formalidade. Exatamente. E não era mera formalidade. Não era. E nós fomos descobrindo... Jorge, que nós não somos a única vítima dessa microcrédito, que existem casos semelhantes aos nossos, que eles vêm fazendo isso. E sabe-se lá Deus quantas mais famílias estão a ser prejudicadas. Depois de nós termos exposto esse caso, eles procuraram a nossa advogada a dizer que eles queriam fazer um acordo. Entretanto, ainda não temos o acordo feito, eles não estão a mexer, nós não sabemos se é porque eles realmente querem fazer um acordo ou porque eles simplesmente querem ganhar tempo por verem que são várias famílias a notificar. Nós estamos a pedir socorro, Jorge, Tina, porque estão-nos a tirar a nossa casa. Tina, eu nasci e vivo aqui há 28 anos. Tina, eu primeiro solidarizo-me convosco. Acredito que seja uma pessoa idônea por aquilo que contou-me. Eu solidarizo-me e peço para deixar, e peço a realização para a nossa produção registrar o contato e partilhar comigo. Vamos seguir este assunto, porque ainda ontem fui contactado por alguém que disse-me que é uma família que estava a ser despejada na zona da Costa do Sol. Contou-me coisa parecida. Parece que, e eu vou pedir ao Banco de Moçambique, a supervisão aí bancária, para estar atenta a estas situações aqui de valores que vão para tanto que